Boa noite, pessoal. Então, hoje estamos iniciando a semana 4 do PET 5 e nós temos como tema, os corpos celestes. Então, primeiro a gente tem que entender o que é um corpo celeste, Então, são todos os astros que se encontram no espaço sideral. Então, a ciência estuda o universo, que é a astronomia, e existem outras ciências também que contribuem para o aprimoramento do conhecimento acerca do universo. Contudo, existem inúmeros corpos celestes, mas os principais são os asteroides, os cometas, as estrelas, os meteoroides, os planetas e os satélites. Então, agora nós vamos classificar cada um deles. Então, primeiro, os asteroides. Eles são aqueles corpos rochosos de estrutura metálica que vai orbitar em torno do Sol como os planetas, mas eles possuem uma massa muito pequena em comparação a eles. Então, seu diâmetro pode alcançar centenas de quilômetros, mas também pode ser alguns metros. E eles também não costumam ter uma forma definida, Então vai ter diversas aparências. Já os cometas, eles são os corpos celestes de massa pequena e orbitam de forma irregular. Então são praticamente bolas de neve, rocha e poeira congelados. E entre os cometas mais conhecidos está o Halley, e a sua irregularidade orbital traz muito próximo ao Sol e os joga para além da órbita do planeta anão, que é Plutão, Então, a estrutura do cometa é composta pelo núcleo e por um material de nome inusitado, que é a coma ou cabeleira, que cresce do tamanho e brilha também, à medida que ele vai se aproximando do Sol. Então, em geral, o núcleo é pequeno, cerca de 10 quilômetros de diâmetro, e fica visível no meio do coma. Então, o núcleo do cometa é uma porção sólida, e está envolto de uma nuvem de gás e poeira que é chamado coma. Agora nós temos as estrelas, Então, elas nascem a partir de nebulosas constituídas, em grande parte por gases, poeiras e partículas sólidas. Então, os cientistas explicam que existe uma atração recíproca entre as partículas de matéria que compõem a grande nuvem, que é a nebulosa. Então, essa atração é denominada a força da gravidade. E, em razão da força da gravidade, a matéria que constitui uma nebulosa se agrupa, compondo uma massa compacta e formando assim os astros. Então, alguns astros alcançam um tamanho gigantesco e a temperatura no seu interior é elevadíssima. A pressão e o aquecimento se tornam tão intensos no centro desse astro que a grande quantidade de energia é liberada sob forma de calor e luz. Então, essa propriedade que produz o próprio calor e a própria luz é o que diferencia as estrelas dos planetas e de outros astros. Então, o brilho das estrelas é produzido por uma parte de sua energia que se irradia pelo espaço sob forma de luz. Então, as estrelas não duram para sempre. Elas nascem, evoluem e morrem. E esse mesmo processo ocorre com o Sol, pois ele também é uma grande estrela. Então, o conjunto de várias estrelas é chamado de constelação. E assim a gente pode, para quem acredita, destacar os zodiacais, que são as estrelas dos astros, que é Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E também temos, o que é conhecido, como estrela cadente. É quando ingressa, a primeira camada da biosfera e o astro, em questão sofre um grande desgaste, e ao mesmo tempo se aquece. Então ele vai se tornando, reluzente. Então, quanto mesmo ele vai se desintegrando totalmente e atinge a superfície terrestre. E o resíduo, que é provocado é chamado de meteorito. Então, nós temos os satélites também, que é um pequeno corpo que gravita em torno do astro maior no espaço. Então, os satélites podem ser naturais ou artificiais, que são os feitos pelo homem, Então, com exceção de Mercúrio e Vênus, todos os outros planetas do sistema solar possuem satélites naturais, como a Terra tem a Lua, por exemplo.
E os satélites artificiais são enviados para o espaço, em geral por foguetes, para coletar a informação. A gente também tem os planetas, né, que ele é considerado como um corpo celeste e ele precisa orbitar ao redor do Sol e ser grande o suficiente para que sua gravidade deixe-o no formato esférico. Então, ele tem massa superior à soma das massas de seus vizinhos de órbita. Em outras palavras, né, um objeto dominante na sua região. E também nós temos os planetas anões, que são aqueles cujas massas são muito pequenas, de forma com que ele não são os astros dominantes em suas órbitas e possuem luas que têm massa de maior valor próximo. Então, no sistema solar existem 5 planetas classificados como anões, que é o Ceres, Plutão, Haumea, o Makemaf e o Eris. Então, o primeiro está localizado em uma região entre as órbitas de Marte e Júpiter, que é denominada, né, o cinturão de asteroides. Então, já nos demais, né, eles estão de Netuno, uma região chamada de cinturão de Kuiper, e são denominados, né, plutóides. Então, pessoal, agora para consolidar nosso conhecimento, vamos fazer as atividades do volume 5 do PET, das páginas 96 e 97. As questões de 1 a 4.